Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo eu vim apresentar o nosso novo projeto, que é um clássico da Hot Wheels, certo? A gente tem aqui em nossas mãos um Bone Shaker que eu achei um modelo em 3D. E assim é o que a gente vai trabalhar hoje. Esse modelo, ele tem alguns problemas, certo? Primeiro, algumas partes ela quebrou, algumas partes quebraram. E a porta ela ficou muito fina na hora da impressão. Real motivo eu não sei o porquê disso ter acontecido, mas eu com massa eu fiz alguns ajustes e consertei uma coisa ou outra. Como eu acho que isso deve ser problema, porque eu tô testando novas configurações e assim, talvez o tempo de camar, eu não sei exatamente o porquê disso, mas provavelmente deve ser a questão de configuração de camada. Mas eu mexo pouca coisa. O que eu ando muito mais preocupado nos últimos tempos é essas marcações aqui. E nos últimos tempos eu tenho conseguido ajeitar o problema dessas marcações, tanto que elas ficaram bem menos evidentes. Eu vou tentar. Eu tenho dois carros para imprimir. Um dele é um Porsche 911 Carrera. Eu acho que é o Carrera, mas é um Porsche 911, que eu tentei uma nova configuração que talvez eu reduza ainda mais esse problema na parte de baixo. O modelo em si, ele tem problemas, certo? Um deles é essa roda, que ela é totalmente preenchida. Isso é do modelo em si. Mas eu não consegui um modelo melhor, porque simplesmente não tem, certo? E os que tem, eles são muito grandes, é para 1,25, 1,32, acho eu. E eu gosto de modelos sólidos que eu possa imprimir de uma vez só. Então, ele tem isso e ele tem um problema da roda ser meia quadrada. A roda tá meio low poly mesmo, mas tudo bem. Acho que dá pra gente trabalhar, certo? Ele vai ser nas cores clássicas do Bone Shaker, preto e prata, e a gente vai pintar ele com nanquim. Deixa eu pegar o nanquim preto aqui. Por sinal, preto. Por sinal, em breve vai chegar algumas tintas novas e se essas tintas elas forem boas, elas vão ser as nossas tintas principais. Se não, eu vou separar um dinheiro ou outro e eu vou começar a trabalhar com as nanquins da Talento. Então, nessa primeira parte, a gente vai prender o carro. Eita, o bar começou a tocar as coisas lá. Espero que vocês não estejam escutando, porque às vezes é bem alto. Então, assim... Eita, eu tenho que limpar essa tesoura depois. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pintar o carro todo, que eu não quero ficar pintando isso aqui na minha mão. Aquela Porschezinha, a gente percebeu que o problema que dá pintar na mão. Mas eu vou pintar a parte de cima toda, normalmente. E depois
a gente vai trabalhar a parte de baixo e passar o verniz com o pincel mesmo, certo? Suficiente para segurar. A gente vai usar, como a gente vai usar o tinta preta e prata, certo? E a gente vai começar passando o preto totalmente por cima. Eu vou usar o verniz cinza claro, verniz não, o primer cinza claro da Smurfit, que esse primer ele é um pouco escuro demais. Isso é um problema para se trabalhar um primer tão escuro assim, porque ele altera muito a cor. A gente viu esse problema acontecendo na Porschezinha. A Porschezinha deu um certo problema na cor por causa exatamente dessa questão desse primer cinza da Smurfit, ele ser um tanto quanto escuro. Agora é um carro com bastante detalhe, viu? É um carrozinho com bastante detalhe. Eu não vou fazer a secagem agora, porque como ele tem muito detalhe, eu vou ficar passando, vou ficar tentando cobrir umas coisas ou outras sem Deixa eu colocar um pouco de fluido de limpeza aqui para fazer a limpeza do bico. Eu me estendi um pouquinho mais dessa vez, porque como eu disse, esse carro ele tem muito detalhe. Então eu tentei cobrir o máximo de detalhes possíveis que ele tem. E agora eu vou passar vai ser um carro bem chatinho de se pintar, viu? Muitas áreas para se cobrir.
muitos detalhes a se fazer, então vai ser bem, acho que vai ser bem complicadinho trabalhar ele. Vamos dar uma misturada. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou concentrar em passar o primer em determinadas áreas, dando foco nos pontos de pintura. Ai, eita, meu! Ah, não. Merda, tô balançando demais. Algumas partes vão ser bem ruins de serem pintadas. Outras nem tanto. Mas alguns lugares aqui eu vou ter que jatear com um pouco mais de força. Para ver se eu tenho a concentração que eu preciso. Mas deixa eu colocar um pouco de fluido de limpeza aqui, porque pode ser que eu tenha acabado. O primer. Mas vamos dar uma olhada. Vamos secar e vamos ver a questão dos detalhes.
Realmente tem o carro, ele vai ser bem complicadinho de se pintar. Com o nanquim também, mas vamos ver, né? Mas o nanquim, ele tem uma cobertura um pouco maior, o que vai ajudar bastante a gente. Eu vou fazer a limpeza do aerógrafo com a câmera ligada mesmo, pra gente adiantar um pouco as coisas. Eita, olha eu fazendo besteira. Eita, ó, tá vendo aquilo que eu disse? E é a banda ruim que gosta de tocar Cranberries que tá tocando agora. Tem uma banda que é até boazinha quando ela toca, mas essa que tá tocando agora, ela toca umas músicas do Cranberries, mas a banda não é muito boa não. Mas tudo bem, deixa os caras ganhar o dinheiro deles. Uns 3 minutos. O aerógrafo tá limpo. Sujeira tá feita, que eu derrubei as coisas aqui, mas tudo bem. Preso. Vou dar uma secada de novo com o secador de cabelo. Em alguns pontos que eu achar que tá meio molhado. Vamos lá. Agora eu vou fazer toda a camada base dele com nanquim preto. O Bone Shaker basicamente é preto e prata. Com decalques de fogo, porque ele é um hot rod. Vamos lá. Agora, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, porque
o nanquim é muito mais líquido do que a tinta comum. Eu fui até esses dias comprar nanquim para trabalhar, mas eu não achei. Fui perto da minha casa, num mercadinho perto da minha casa. Mercadinho não, numa loja de coisa de material escolar. Eu achei nanquim branco, nanquim marrom, que eu não tinha. Mas nanquim preto eu não achei. Mas o interessante não foi isso. O interessante foi que eu tava na internet. Eu compro normalmente nanquim, o nanquim da Acrylex. Eu compro normalmente a R$8. Ele sai um pouquinho mais barato porque eu compro tudo muito de um. Eu comprei, na verdade, me saiu a 6 porque eu comprei tudo de uma vez só. Ele saiu um pouquinho mais barato. Eu achava que o nanquim aqui perto da minha casa era mais caro. Aí eu digo, pô, R$8, mas eu quero o nanquim pra agora. Aí eu fui pagar os R$8 nas garrafas de nanquim. Não tinha o preto, mas eu disse que eu pensei em comprar os brancos, 2 brancos, em vez de um branco e um preto, porque o preto não tinha. Aí eu disse, vou comprar um branco e um preto. É por causa disso que eu tô querendo começar a trabalhar com nanquim. Cobertura boa, diluição excelente. Aí eu vou ter que jogar um pouquinho mais forte aqui. Acho que só lá embaixo. Aí assim, aí voltando. Aí eu disse, pô, que merda, né? Eu não vou poder comprar o nanquim preto porque não tem. Vou levar 2 brancos, porque o branco eu posso usar. Vou usar para diluição. O preto a gente não vai usar para nada. Não sei assim, não é que não vai usar para nada. Não vai usar para diluir nada, não vai usar para escurecer nada. Eu não sei se vocês sabem, mas normalmente a gente não usa preto para escurecer. A gente usa uma tinta da cor oposta. Então eu levei 2 brancos e um marrom, que eu não tinha o nanquim da Acrylex marrom. Minha surpresa aconteceu quando eu cheguei para pagar e porque lá na caixa tava dizendo que o nanquim era R$8. E eu acho bem carinho você pagar R$8 numa garrafa de 20 ml de nanquim. Minha surpresa ficou quando eu descobri que o nanquim não era 8. Os nanquim normais, certo? Branco e o marrom. Os metálicos são 8.
Mas aí o metálico eu não desconto muito não. Então eu descobri que o nanquim não era 8, era 4. Era R$ 4, que me agradou bastante. Pronto. Quanto tempo? 26 minutos. Bem, que nem eu estava dizendo. Por isso que eu comecei a gostar de trabalhar com a nanquim. Certo? Testei todas as minhas tintas Acrylex são excelentes para o que eu faço, mas elas não são para pintar carros, para pintar miniatura. Todas as Acrylex que eu tenho vão ser excelentes. Para pintar os carros, eu tô sentindo falta de tintas um pouco melhores. E as nanquins da Acrylex estão suprindo essa minha necessidade. Tudo bem que algumas elas são bem ruinzinhas, se eu quiser fazer mistura de cores aqui, como a prata e a dourada, vão ser bem ruinzinhas de eu escurecer ou deixar mais claro. Mas as outras 7 cores que tem, principalmente o preto e o branco, eles me entregam uma boa cobertura de um jeito bem satisfatório. E é isso que eu estou procurando em tintas. Eu comprei algumas tintas de uma marca aí que quando ela chegar eu vou mostrar que elas também podem ser usadas sem, como é que se diz? Ela pode ser usada direto no aerógrafo sem diluir. Mas, por via das dúvidas, eu também comprei um diluente para trabalhar com eles. Mas assim, eu vou... Se ela não der muito certo, eu vou usar porque eu quero usar tinta principalmente diluindo pouquíssimo ou sem diluir. Se elas não derem muito certo, eu vou dar o meu foco em fazer as minhas pinturas com nanquim. Principalmente por causa do nível de cobertura e também porque a Talento elas têm ela tem uma gama bastante grande de nanquins. Então essas nanquins vão me dar as possibilidades que eu preciso para trabalhar as misturas que eu quero para fazer as coisas que eu quero. Aí eu vou trabalhar com uma proporção um pouquinho mais nivelada e tudo mais, que vai me agradar bastante. Mas, por exemplo, qual é o ponto da nanquim que eu quero avaliar, que eu quero dizer a vocês? Esse preto eu não conseguiria com as tintas da Acrylex, e isso é meio problemático na hora de você trabalhar carro. Para pintura de miniaturas, tinta da Acrylex estão sendo muito bons. Ainda me servem bastante, mas certas coisas eu vou começar a trabalhar com a nanquim. É isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos, dizer muito obrigado e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau.